Olá, tudo bem? Vamos começar nos apresentando. Eu sou a Ana Zita, sou pedagoga. Hoje atuo como professora na Rede Municipal de São Gonçalo, em Niterói, mas atuei durante 5 anos como gestora de uma unidade municipal de educação infantil de tempo integral. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu sou formada em língua portuguesa, também sou professora da Rede Municipal de São Gonçalo e atuei durante 8 anos como gestora de uma unidade municipal de educação infantil. 3 anos foram numa unidade que é integral e os outros 5 foram numa unidade de horário parcial, que atendiam crianças de 1 a 5 anos de idade. Nós vamos falar um pouquinho com vocês a respeito da educação infantil. Nós temos algumas modalidades dentro da educação infantil, né? O ensino integral e o ensino parcial. A Angélica vai falar um pouquinho para vocês como que é dividida a questão da idade de creche e o pré-escolar. Então, a partir dos 6 meses de idade, a criança já pode ir para a creche, né? No caso, as unidades de educação infantil. Dos 6 meses aos 3 anos de idade é considerado idade de creche, que compreende berçários e maternais. A partir de 4 anos, 4 e 5 anos, já é considerado pré-escolar. E a gente gosta muito de lembrar também que a idade do pré-escolar, a partir de 4 anos, a criança já tem a obrigatoriedade de estar na escola. Então, assim, as orientadoras educacionais fazem um trabalho árduo, que a gente chama de busca ativa, principalmente nessas idades, que podem causar algumas implicações legais para os pais quando as crianças ficam faltosas. Conforme a professora Vanelli nos passou, a gente sabe que o foco principal de vocês, né, nessa disciplina que vocês estão estudando, é a respeito da rotina na creche. Então, assim, hoje em dia, a gente quase não usa mais, a gente quase não vê mais as unidades serem nomeadas de creche, porque creche subentende-se que é a idade escolar, a idade que compreende entre os 6 meses e os 3 anos de idade. Hoje nós temos, é comum a gente ter o MEIs, CMEIs, que são unidades municipais de educação infantil, né? Centros municipais de educação infantil, que são unidades de tempo integral, né? Que fazem todo aquele trabalho que a gente conhecia antigamente como creche. Hoje em dia, esse conceito de UMEI, né, que é a Unidade Municipal de Educação Infantil, ela vai muito além do cuidar. Então, nós temos dentro das unidades municipais de educação infantil o cuidado, todo aquele cuidado que a gente sabe que a creche, né, proporcionava aos alunos, que seria o almoço, o banho, a horinha do sono, do descanso, o jantar. Só que é um trabalho muito, para nós, né, Angélica, é um trabalho muito grande a gente tentar contagiar essa comunidade escolar com essa ideia de que as UMEIs, elas não são um espaço apenas de cuidado, mas sim um espaço de aprendizagem e desenvolvimento. Quando a gente fala creche, deixa eu só, já que você está falando de creche, quando a gente fala creche, os pais levam a entender que é o local que a criança vai ficar ali naquele período enquanto ele trabalha, ele estuda, enfim, ele faça alguma coisa fora dali. Mas não é. A creche, né, tem a sua parte pedagógica e é o aprendizado. É isso que a Ana está explicando. Quando mudou esse nome, né, de creche para a Unidade Municipal de Educação Infantil, ou Centro de Educação Infantil, também foi um pouco, não só uma nomenclatura, mas uma maneira também de fazer com que esse pai olhe para essas unidades com um outro olhar. Com espaço verdadeiramente de desenvolvimento, Isso. Focado no desenvolvimento pleno da criança, nas questões afetivas, cognitivas, sociais, né? Porque a gente sabe que a educação infantil, ela tem como fator principal a socialização, né, dessa criança, do convívio, da criança aprender a conviver, se relacionar. E aí, então, gente, é isso que a gente queria falar um pouquinho para vocês.
pouquinho sobre a rotina prática nas UMEDs. Como é que acontece, né? Eu sei que vocês deveriam estar fazendo estágio, mas por conta de todo esse momento que a gente tem vivido, esse processo está ficando, né, difícil. Mas a gente vai falar para vocês um pouquinho, para vocês terem uma dimensão do que acontece numa unidade de tempo integral, que é o nosso foco aqui hoje. As crianças, elas entram na escola, né? Vão para a escola e a primeira atividade, no caso, é o de jejum. Isso. Eles têm o direito, né, a garantia dessa alimentação, da segurança alimentar no período em que eles estão na escola. Então a criança chega, ela faz a primeira alimentação do dia, que é o de jejum. Após esse momento, ela vai para a sala de aula com os professores e aí tem o momento das atividades pedagógicas, né, que são sempre voltadas para essa questão da construção, na prática, muito brincar, a valorização desse brincar. São brincadeiras planejadas, não são brincadeiras livres, soltas. Existe um planejamento para cada brincadeira, porque a gente sabe que cada brincadeira tem um objetivo específico, que desenvolve alguma área específica. E aí, após esse momento, né, das atividades, existe o horário do almoço. A criança vai almoçar, vai fazer, né, a sua refeição. É muito importante que a criança se alimente na escola. A criança que tem dificuldade e recusa, essa criança não pode ficar o dia inteiro na escola. Então esse é um trabalho também que envolve o trabalho pedagógico, porque a alimentação na escola não é a alimentação que muitas das vezes essas crianças estão acostumadas a comer em casa, porque não tem fritura, não tem o nugget, miojo. Então, assim, existem muitos casos de criança que quando entra... O feijão é servido com caroço. Com caroço. Então, existem algumas recusas alimentares. E isso também implica muito na rotina, né? Isso. Aí tem um horário após o almoço, essas crianças fazem a escovação dos dentes. Descanso. Tem o horário do descanso, que é um horário necessário também. É muito comum nas unidades de educação infantil de tempo integral as crianças que não estão em período de adaptação reclamarem do horário do sono, porque não estão acostumadas com essa rotina. É uma coisa muito recorrente. Porque a gente lembra que ela fica no mínimo 7 horas dentro do ambiente. Então ela tem que descansar também, para que as outras áreas, né, os outros momentos sejam aproveitados 100% por aquela criança. Sim. E uma coisa que é importante lembrar é que o tempo todo, tanto quanto no primeiro turno quanto no segundo turno, elas são assistidas por professoras, né? Elas não ficam assim com qualquer funcionário. Existem professoras nos 2 turnos para dar esse atendimento à criança. Normalmente, o correto é que haja o professor e o auxiliar. E esses 2 profissionais fiquem o tempo inteiro com as crianças. Após o descanso. Existem turmas que trocam o professor, porque esse professor vai trabalhar em outro lugar. E existem turmas que o professor faz a vertical, fica de manhã e à tarde. Então isso vai muito da rotina. Isso. Depende muito. E quando a gente fala em descanso, não é que a criança vai dormir a tarde inteira, não é isso. Normalmente as professoras permitem que eles descansem durante 1 hora, 1 hora e 10 minutos. E aí quem não acorda sozinho, né, ela vai acordando com muito cuidado para que aquela criança possa participar do restante das atividades. É dado banho, né? Em algumas unidades depende muito do horário também, como que a unidade em particular organiza essa parte da tarde. Porque é dado banho, normalmente na parte da tarde as atividades são mais de recreação, um filme, né? A parte pedagógica no sentido mesmo de aprendizado de letras, números, de cores e formas, fica mais para o primeiro turno, tá? Então é dado banho, é dado um lanche rápido, porque algumas unidades que saem mais tarde conseguem ainda oferecer o jantar a essa criança. Depende da extensão dessa carga horária, porque a gente sabe que a creche, né, no caso o integral, ele pode de 7 a
9 O quê? horas. Sim, mínimo de 7 horas, máximo de 9. E uma coisa muito importante quando a gente trabalha em creche, gente, é quando a criança chega, você vê como que você está recebendo essa criança. Se essa criança tem algum machucado, como que essa criança chegou. E qualquer coisa que aconteça, que a professora ou auxiliar, que alguém perceba, é muito importante fazer o registro. Seja às vezes um roxo pequeno, faça o registro de que o aluno, né, naquele dia chegou assim, não estava incomodando, mas que chamou atenção. E que o pai tome ciência disso, tá? Porque como a criança fica num horário muito extenso dentro de um ambiente escolar, pode ser que fale que caiu ali, que aquilo aconteceu ali, e o que não é verdade. E qualquer tombo, qualquer mal-estar que a criança sinta, é feito da mesma forma. A família precisa ser contactada por telefone e todo o registro tem que ser feito do que aconteceu. E o pai sempre tomando ciência. Isso é uma maneira de informar ao responsável, né, sobre como está o seu filho dentro da escola e uma maneira também de respaldo para a escola, para o professor, para o funcionário, né, porque são muitas horas, como eu disse antes. Uma coisa muito importante que a gente sempre fazia lá quando era no horário integral, nós não usávamos sabonetes em barra, só sabonete líquido, e dava na mãozinha da criança, mesmo nos pequenininhos, e a auxiliar ou a professora, ela orientava, agora passa na barriguinha, no bracinho. A própria criança se ensaboava, até mesmo para a gente tentar evitar o toque nesse momento do banho. Tá? Exatamente. Outra prática também que funcionava muito lá na UMEI na agenda, todos os dias, a gente tinha uma rotina na qual, né, os professores ticavam ali em relação à alimentação. Isso, como foi o dia, como foi o dia, alimentação, se ficou bem, se chorou, se evacuou, né? Porque tem, no nosso caso, que a gente atendia berçário, as crianças ainda não sabem chegar em casa e contar como foi a rotina. Então, assim, até o maternal 2, a gente tinha essa prática de fazer essa anotação. Se comeu bem, muito pouco, se teve febre. É claro que a gente sempre ligava para os pais, né? Se alguma intercorrência. Mas a gente registrava todos os dias, até pela segurança da criança, pela segurança dos nossos profissionais, que a gente precisa ter respaldo o tempo todo, porque a gente lida com o filho do outro. Eu sempre falava com os pais, a gente está aqui com os seus tesouros. Então nós temos que ter muito cuidado. A rotina das UMEIs é uma rotina bem pesada, bem puxada, no sentido de da gente ter que ter muita atenção, muito cuidado, porque a gente lida com crianças muito pequenas, né? A gente sabe que acidentes podem acontecer. Então, assim, para vocês que estão estudando, né? A gente já passou por isso, nós também somos ex-alunas do curso normal. É importante vocês terem sempre em mente, quem tem essa paixão por educação infantil, quem quer atuar na educação infantil, sempre lembrar que a gente tem que ter, muito além da questão profissional, a gente tem que ter a parte afetiva, né? Querer muito essa faixa etária, porque é uma faixa etária trabalhosa, né? Você tem que ter muita atenção, você tem que ter muito respeito pela infância, entender que a criança tem o seu momento. Então, assim, é um conselho que a gente dá para vocês, amor, é muito amor, e principal de tudo, é aquilo que eu falei, é o respeito pela infância, você entender não ultrapassar etapas. Não ultrapassar etapas, não queimar, não querer que a criança escreva antes do que ela está pronta para fazer esse movimento, entender que a criança tem o tempo dela e que o brincar ele é o fator principal que proporciona aprendizagem para essa criança. A parte pedagógica, né, nessa questão de respeitar o tempo, ela está dentro até do berçário, a maneira como você é apresentado.
No próprio berçário, você já apresenta um nome para a criança, só que ela não vai escrever. É no berçário que ela começa a identidade, quem ela é, né? Como é que é meu nome? E às vezes as pessoas acham que não, inclusive os pais, mas você fazendo esse trabalho todo dia, continuamente, da rotina pedagógica na sala, da rodinha, de contar quantos somos hoje. Você pega uma criança no final do ano que já reconhece o seu nome, que avançou muito. E assim, por experiência própria, uma criança quando frequenta desde pequenininho o berçário, quando ela chega lá no pré-escolar 2, que é a última etapa da escola, é notório o quanto essa criança desenvolveu. É uma coisa assim absurda em relação às crianças que só entraram no pré ou que entraram no maternal 2, um exemplo. Com certeza. O desenvolvimento assim é visto. Então, a educação infantil eu sou suspeita em falar porque é minha paixão, mas é a etapa fundamental na vida escolar de todos os indivíduos, porque ali você desenvolve todas as suas bases emocionais, afetivas, cognitivas, e é muito importante que a gente veja a educação infantil como essa etapa base. Uma educação infantil bem vivida, bem trabalhada, é uma criança, né, um estudante que vai ter seguro do seu processo de aprendizagem, consciente, né? Você vê crianças aí de 5 anos que já conseguem se colocar de uma forma clara, objetiva, existem crianças que saem do pré-escolar lendo, e nunca foi o caso da professora ter ensinado ele a ler, mas surgiu de maneira natural. Por quê? Porque viveu aquela etapa ali plenamente. Exatamente. Então, gente, nós esperamos que esse vídeo tenha sido legal para vocês, que vocês tenham conseguido se situar um pouquinho nessa realidade, né? E nós desejamos a vocês muito sucesso nessa caminhada. Que a gente tenha contribuído de alguma forma, né, para o entendimento de vocês, né? A gente sabe, lógico, que seria assim muito mais prazeroso, muito mais no sentido mesmo de significativo, né? De vocês estarem tendo essas vivências dentro do âmbito escolar, né? Dentro do prédio da escola, mas a gente sabe que não é possível. Então a gente espera que tenha contribuído de alguma forma para vocês de maneira positiva. Muito sucesso para vocês. Não desistam, tá? Não desistam. A educação é o caminho. Isso aí, sempre. Um beijo. Beijo. Tchau.